toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Alegria! Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. E você? Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Então deixa fluir. E só aplauda o Senhor, mas deixa fluir. Espírito Santo, vinde
Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais essa noite para a Casa Espírita Maria de Nazaré, onde nós recebemos a querida amiga Jamile, vem lá da cidade de Cafelândia, vem de longe, então vamos prestigiá-la. Jesus possa abençoar cada vez mais o seu caminho, o seu trajeto e principalmente as suas palavras para essa noite. Assim possamos absorver o máximo da sua oratória, do seu conhecimento, que a gente carregue sempre esses ensinamentos para as nossas vidas. Hoje um tema muito interessante, né? Muito envolvente a todos nós. O para que precisamos orar. Então, uma reflexão dentro da doutrina de pelo qual motivo nós precisamos tanto orar para manter as nossas vigias, o nosso equilíbrio. Então, vamos elevar os nossos pensamentos nesse momento, agradecendo a Jesus, nosso Divino Mestre, pela oportunidade de nos colocar aqui, diante de tantos irmãos, diante da luz que envolve esse ambiente, diante de tanta energia positiva, e que nós possamos sempre ser gratos a esses momentos, conduzindo a nossa elevação moral, espiritual, não só presente dentro dessa casa, mas também para os nossos dias a dias. Possamos ser cada dia mais fraternos, amorosos e com o Evangelho presente nas nossas atitudes. Uma ótima palestra a todos vocês. Jamile, por favor, e as nossas crianças, bora para a evangelização. Boa noite, meus queridos amigos. Agradeço a oportunidade de trabalho, agradeço a pessoa do Diego, que gentilmente me fez esse convite. E confesso estar um tanto quanto emocionada por conta que é a primeira vez, né, em pandemia, que eu estou adentrando novamente uma casa espírita. Inclusive a nossa casa espírita, lá da cidade de Cafelândia, ela está fechada, mas também por conta de reforma. Lá nós estamos fazendo uma reforma um tanto quanto grande, aproveitamos esse momento de pandemia, assim como aqui, lá é um prédio bastante antigo, necessitava-se dessas reformas, né, por contas estruturais, inclusive. E aí, conhecendo a casa, né, que o Diego, que a sua esposa, que os seus amigos aqui, colaboradores, tão gentilmente fez, claro que com o auxílio de Jesus, da espiritualidade, como ele mesmo fez questão de dizer, é uma alegria muito grande. E é uma certeza que eu carreguei no momento que eu adentrei a casa, depois, como eu disse, de um tempo de pandemia, nós estamos fazendo as palestras, as preleções apenas de forma online, mas com certeza aqui deu a sensação de que tudo realmente passa, né? Como ela mesmo disse para a gente, Maria de Nazaré, tudo passa. Então, nós temos a certeza absoluta que esse momento de dor, de aflição, que é a pandemia, que é este momento cauteloso ao qual nós estamos vivendo, é um momento que sim vai passar. E para começar a preleção da noite, eu recorro a um textinho que está no livro, para quem não conhece, esse livro chama Jesus no Teu Dia a Dia, e é do Aguinaldo Paviani, pelo Espírito Zé de Moraes. Eu já chamo até de Zé, de tanto que eu gosto dele.
ele me acompanha em todas as preleções. É um livro de cabeceira de cama, para quem não conhece, vale a pena adquirir. A oração está no capítulo 25. É um momento de intimidade com Deus. A oração é uma conversa de criatura com o Criador. A oração é um desabafo. A oração é a música que inunda a nossa alma. É o refrigério, é o acalento que suaviza a nossa dor. A oração é o recurso mais urgente na hora da indecisão. É o remédio para as enfermidades da alma. É um direito e é um dever. A oração é pedir e agradecer. Tenha certeza de que, se você substituísse aquele palavrão pela oração, se você substituísse aquela revolta pela oração, se você pudesse ter a sensação absoluta de que na oração tudo lhe está ao alcance, muitas coisas poderiam ser diferentes na sua vida. A oração deverá ser um hábito tão natural quanto a alimentação. Vamos começar agora, caso ainda você não a tenha experimentado. Eu não sei vocês, mas ainda no estudo da Gênesis, nós estamos trabalhando, uma das obras básicas que nós estamos lá na casa é a Gênesis. E no estudo da segunda-feira, eu ainda comentei com o grupo um pensamento. Eu não sei vocês, mas eu voltei há pouco a dar aula presencial. Eu sou professora da rede particular lá na minha cidade. E eu voltei há pouco a dar aula. Eu estava no tal do home office, dando aula online. E aí, como eu estava acostumada, né, ao home office, a minha vida para acordar tem sido um tormento. Então, quiçá eu acordo. Quem dera fazer oração. Eu faço oração no caminho da minha casa ao trabalho, que não dá 3 minutos de carro. Lá é bem pertinho. E aí, quando eu fui fazer a preparação, né, da preleção, eu vi alguns textos e pensei, meu Deus, eu estou esquecendo de uma premissa básica, de uma condição básica, que aqui esse Espírito amigo orienta, que nós deveríamos fazer como se fosse comer, como se fosse escovar os dentes. E o Evangelho de Jesus nos traz que ele, o Mestre, orava. Ele subia ao monte antes de começar o seu dia de trabalho para orar. E nós, eu não sei vocês, mas eu acho que aqui em Duartina isso não acontece, né, Diego? A única errada que não está fazendo oração sou eu, né? Vocês oram, né? Então, vem lá da minha terra esse problema, um puxão de orelha, porque eu pensei, meu Deus, Jesus não começava o seu trabalho sem que ele se reunisse com o Pai. Imaginem nós que estamos aqui, sobretudo agora, nessa fase difícil, como eu disse, né? Nós sabemos das provas e expiações, a qual todos nós estamos passando, que é uma forma tão natural nesse processo que nós estamos vivenciando, de transição planetária, enfim. Mas nós nos esquecemos de fazer essa oração e essa comunhão com Deus. Mas eu também já me perguntei algumas vezes, se Deus tudo sabe, tudo vê, em todo lugar está, então Ele sabe o que eu quero, Ele sabe o que eu preciso. Então eu me questionei certa feita, para que orar? Para que fazer prece? Se Ele me conhece, se Ele sabe até mais do que eu, o que é bom para mim, o que é necessário para mim, então eu penso que eu me dei ao luxo de não orar, uma vez que Ele conhece. E esse questionamento eu descobri depois que ele está também no Livro dos Espíritos. Na pergunta 663 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: as preces que fazemos, elas podem modificar a natureza da prova e desviar a gente dessa natureza do percurso? Ou seja, como eu disse, se Deus tudo sabe, tudo vê, em todo lugar está, a prece pode desviar a mim de passar por determinada atitude, de determinada ação, determinada conduta? E aí os espíritos respondem: ela, a prece, nunca é inútil quando bem feita, porque dá força o que já é um grande resultado.
Então ela, embora Deus onipotente, onipresente, onisciente, embora Ele sabe, vê e em todo lugar está, ainda assim ela é de fundamental importância, porque ela nos conecta com o Pai. E nós temos, pelo trabalho de um estudioso na área, que fala a respeito dessa desconexão criatura e criador. A causa dos males e a provável causa de muitas doenças está, como afirma Andrei Moreira, nessa desconexão criatura e criador. E quando se dá essa desconexão? Quando eu deixo de orar, é uma delas. Porque eu estou desconectando. Embora a minha atitude não foi proposital. Eu não vou orar porque eu não quero. Não, mas eu pensei, se ele sabe, deixa por conta dele mesmo. Foi um equívoco da minha parte. Por conta que os espíritos, lá no livro dos espíritos, a espiritualidade amiga, os amigos benfeitores nos trazem que, por meio da oração, eu consigo me conectar. Eu consigo me religar. E quando nós estamos conectados, quando nós estamos entrelaçados, as coisas ficam, por assim dizer, mais fáceis. Quer ver um exemplo? Quando nós estamos com algum problema conjugal, que é absolutamente natural, nós temos uma certa facilidade, uma certa predisposição, por assim dizer, a se afastar, por exemplo, do cônjuge. E quanto mais nós nos afastamos, mais o que acontece? Mais afastado fica. Até que pode chegar em um momento trágico, por assim dizer, que essa ponte, esse elo que um dia foi tão querido por meio do casamento, por meio do início dos filhos, por meio da vida conjugal, essa ponte se quebra. E muitas vezes aqui, nessa encarnação, a gente já não consegue mais transpassar essa ponte. Então, quando nós deixamos de fazer a oração, de confiar as nossas mazelas, as nossas angústias ao Senhor da vida, nós estamos fazendo o quê? Desconectando dele. E é nessa desconexão com ele que nós, como afirma Andrei Moreira, acabamos por adoecer. Então, nós temos que procurar, pensar e observar as formas que nós temos de nos religarmos de novo com ele. A religião vem justamente daí, desse religar, desse conectar-se de novo, criatura e criador. Haroldo Dutra Dias, ele tem um livro bastante bacana, para quem não conhece, vale super a pena a leitura, uma leitura bastante fácil, que chama Despertar Desafios da Transição Planetária. E lá ele afirma que o homem de bem é alguém que resolveu a sua situação com Deus. Então, Kardec trata do homem de bem e Haroldo aqui reafirma, por meio dos seus estudos, por meio do seu embasamento, que o homem de bem seria aquele que reconecta, que estabelece essa criatura com Deus. Essa conexão, aliás, criatura e Deus. Mas como que eu faço isso, Jamile? É só por meio da prece? Não. Nós temos infindáveis formas de estabelecer a conexão com Deus. Quando eu trabalho de uma forma adequada e coerente com os preceitos morais do Evangelho dentro da minha casa, eu estabeleço conexão com Deus. Eu não preciso vir à casa espírita, fazer preleção, receber passe, tomar água magnetizada para estabelecer essa conexão. Quando eu penso 10, 1000, 100 mil vezes, se necessário, antes de responder a uma ofensa, aquele que me ofendeu e dá vontade de realmente ofender de volta. Quando eu penso e observo que aquela criatura, para ela estar naquele ponto, ela tem muito mais problemas do que eu, e não revido a ofensa para ela, eu estou estabelecendo uma conexão com Deus. Quando eu deixo de fazer os meus afazeres lá em casa, que nós temos, bastante, aliás,
seja no ambiente doméstico, seja no ambiente de trabalho, quando eu pauso a minha vida lá para dar continuidade à minha vida aqui, por exemplo, dentro da casa espírita, oferecendo trabalho, a cesta básica, sim, ela é importante, ela é fundamental, por conta que nós estamos em um mundo que é necessário o alimento. Mas as mãos, Emmanuel diz que a espiritualidade só pede as mãos, e nós nem isso damos a eles. Então, quando nós dispomos de um tempinho que seja, para oferecer a minha mão para ajudar quem precisa, nós estamos estabelecendo uma conexão com Deus. Quando eu faço prece para aquele agonizante que está passando por uma situação delicada, embora eu nem o conheça, eu estou estabelecendo ali uma conexão com Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ver que são tantas as formas de estabelecer essa conexão e nós, na correria do dia a dia, não fazemos. Às vezes nós achamos que precisam de cátedras, ou seja, que precisam de lugares. Ah, não, eu tenho que ter um tempo apropriado, eu tenho que meditar, eu tenho que ter uma hora, aliás, longe dos meninos, para fazer isso, que se eu não tiver... Não. Nós sabemos, eu sou mãe de 2 meninos pequenos, que essa hora, ela não existe. Alguém mais compartilha da ideia comigo? Que essa hora com o menino pequeno, ela não existe? Então, você tem que dar a conta do jeito que ele dá certo. E não esmoecer, e não lamentar, e não revoltar-se por conta disso. Ah, é claro que eu não consigo meditar, eu não consigo me estabelecer conexão. Eu não tenho tempo, eu sou muito atribulado, os meninos não me deixam quieto, o chefe é rabugento, a mãe me perturba, a pandemia está assolando o mundo. É claro que não dá. E aí vem a espiritualidade amiga, com esses embasamentos maravilhosos da doutrina espírita, mostrar para a gente que é muito mais simples do que a gente pensa. E afirmando isso, Emmanuel, lá no capítulo 33 do livro Religião dos Espíritos, ele faz um comentário a respeito dessa pergunta, sabe? Lembra daquela pergunta 663 de Kardec? Se a oração ela desvia o caminho? Pois bem, Emmanuel reforça essa tese, essa afirmação dos amigos espirituais lá no livro Religião dos Espíritos, e ele esclarece. A oração, ela não tira de imediato os quadros da provação. Ou seja, quando nós fazemos oração, nós não nos livramos, por assim dizer, das provas e dos problemas, mas renovamos o espírito, a fim de que venhamos a sublimá-los ou a removê-los. Quando nós adentramos aqui na Casa Espírita Maria de Nazaré, os problemas do meu esposo, do Diego, os problemas administrativos, os problemas da casa, né, Diego? Relacionados à infiltração, né, que a gente estava comentando, eles não vão desaparecer. Isso não existe. No entanto, com a oração, como ele mesmo exemplificou para a gente ali há pouco, nós estamos no regalo do Senhor, ou seja, nós estamos no braço dele, nós estamos em comunhão com ele, então a gente aquieta e caminha. Vai adiantar? Nossa, mas eu estou com problema de infiltração e tudo está dando errado, e vai... Não. A conduta que ele contou ali para a gente há pouco é absolutamente a natural, a correta, a condizente com o que os amigos trazem aqui para a gente. Não é puxando o saco dele, não, é porque realmente eu achei a conduta, a postura adequada. Em que sentido? Tem esse percalço, esse contratempo? Espera, faz oração, confia. Fé é confiar. Fé não é acreditar. Ah, eu acredito que vai dar certo. Não. A fé é você confiar que mesmo que dê de uma forma não tão adequada, da forma que talvez você não gostaria, ainda assim você confia e agradece. Então nós, diante dos problemas, como ele diz aqui, a oração ela não tira, mas ela nos dá alento. Eu não sei vocês, mas eu toda vez
que faço parte de qualquer tipo de trabalho na casa, seja ele em preleção, seja ele no atendimento, seja ele na palestra pública, seja ele em grupo de estudo, seja ele na mediúnica, seja ele em qual for. E eu não sei vocês, mas eu vou para quase todos eles com uma marra, mas eu volto tão agradecida que eu fui, mesmo que amarrada. E é justo no dia do trabalho da mediúnica, no trabalho do passe, no trabalho que o arroz queima antes da hora, que os meninos resolvem jantar uma coisa diferente, eu tenho que fazer, que aparece uma reunião de trabalho onde eu não estava esperando. Mas ali, ainda assim, Jesus nos propõe que, mesmo diante das dificuldades, porque ele disse que não seria fácil, ele não nos prometeu absolutamente um mar de rosas, mas que ainda assim, ele estaria com a gente. E como nós nos lembramos disso? Por meio da oração. Porque é naquele momento que não precisa ser meditando, claro que quem tem esse sabor, né? Essa oportunidade, que bom mesmo. Mas é no momento ali que você vai tomar seu banho, é no momento que você está dirigindo, é no momento antes de dormir, é no momento de acordar, é no momento que seja. Enquanto está na rua, que nós possamos aprender a ficar em sensação, em pensamento de prece. O que é isso? A todo tempo louvando, agradecendo, pedindo, entregando, confiando ao Senhor da vida. E Emmanuel continua: em cima, nuvens extensas furtam-te os olhos, o painel e as estrelas. Embaixo, espinheiros e precipícios ameaçam-te os pés. Quantas vezes, meus amigos, nós estamos sob uma situação que parece que é um verdadeiro penhasco, que nós vamos cair e que nada vai nos salvar. E quantas vezes também os amigos espirituais nos afirmam que, por meio dessa conexão que nós temos com Deus, nós nos levantamos daquele abismo. Basta confiarmos, basta entregarmos e conectarmos a esse Senhor. Assim também é a oração, continua Emmanuel. Quando a dor te entenebrece, subtraindo a serenidade e a alegria, ou seja, quando a dor te visitar, seja essa dor através de um revés financeiro, de um desencarne de alguém que você gosta muito, de um afastamento de um ente querido, momentâneo que seja, por meio de uma briga, por meio de algum contratempo, enfim. Emmanuel diz, quando a dor te visitar, onde tudo parecer escuridão, induzindo-te ao desânimo e inflamando-se o desespero, então quando nós parecermos que estamos à beira do precipício, se acende no coração a chama da prece. Fios imponderáveis de confiança ligam você à providência divina. Então, naquele momento em que nós acharmos que estamos no derradeiro instante, ali, de sofrimento e amargura, vamos nos lembrar, meus amigos, de recorrer à prece. O título da preleção é: para que a oração? Para isso. Para que naquele momento nós possamos ser resgatados por esses amigos espirituais que cuidam da gente. Todos nós temos o anjo guardião que está do nosso ladinho. Todos nós temos as condições de ajudar o próximo. Todos nós. Os amigos espirituais afirmam para a gente que o passe, por exemplo, qualquer um que tenha moral elevada, em que sentido? É claro que nós não somos perfeitos, mesmo porque nós estamos aqui em um mundo de provas e expiações. É claro que eu tenho meus momentos de rompante, diria até para vocês que eu mais tenho momentos de rompante do que momentos agradáveis como esse. E é justamente por isso que eu estou aqui no trabalho.
Então, quando nós tivermos, mesmo que nós tenhamos esses momentos de rompante, de aflição, de angústia, de medo, de raiva, ainda assim, os amigos espirituais, a espiritualidade afirma que nós temos condições, por exemplo, de aplicar um passe, de transmitir um passe a alguém. Nós não precisamos apenas da técnica. A técnica é importante? É importante. Mas o que vale é o coração. A minha sogra, ela é passista lá na casa há milhões de anos. Não que ela seja tão velha, mas é que ela já está no trabalho há bastante tempo. Quase 40 anos que ela está lá no trabalho. E eu lembro que quando meu menino mais novo reencarnou, né, veio para junto de mim, hoje ele tem 8 anos, eu lembro que ela sempre afirmava: Jamile, você mesmo pode aplicar passe no Eduardo. Na época eu já era espírita, mas eu estava afastada do trabalho por conta da maternagem que eu tinha acabado de começar. E aí, tempos depois, nós acabamos por ingressar. E ela falava para mim: você mesmo pode aplicar passe. Quantas e quantas noites na cabeceira da cama daquele menino, quando ele teve febre, quando ele teve qualquer coisa, eu absolutamente leiga, até então na doutrina espírita, como eu disse, eu sou espírita há mais ou menos 20 anos, mas fazia apenas estudos de forma esporádica, não era uma trabalhadora. Não que hoje eu seja grande coisa, não é isso, mas eu era menos ainda. Mas quantas vezes ali imbuída, né, com aquele sentimento no coração de Jesus, ajude esse menino a se recuperar. E ele se recuperava. Quer manifestação divina maior do que essa? O pedido de uma mãe? Chico conta para a gente que as preces da mãe arrombam as portas do céu. Então, eu não tinha ali conhecimento técnico nenhum, mas eu pedia com tanto gosto para que Deus ajudasse o menino naquele momento, que é filho dele, nós não podemos nos esquecer disso. Eduardo está meu filho, mas antes de ser meu filho, olha que forte, antes de ser meu, ele não é meu, ele é do Senhor. Ele é do Pai, ele não é meu, ele está emprestado a mim. Então, todos os dias eu procuro pedir: Senhor, cuide deste que está meu filho, mas não é meu, ele é seu. Então, toma, ele é seu, mas cuide dele para mim, porque agora ele está meu e eu gosto demais da conta dele. Eu quero tão bem para ele. E para o Felipe também, que se eles estiverem me assistindo, eles vão ficar tristes, que eu só estou falando do Eduardo. É porque o Felipe é mais pequenininho, talvez ele não entenda. Mas para os meus 2 pequenos, eu faço esse momento de oração, quando eu vou ao trabalho, por exemplo, e peço para que o Senhor, Pai deles, cuide deles para mim. Então, Emmanuel aqui, ele afirma que, mesmo que nós estejamos nesse penhasco, à beira da desilusão, do medo, da revolta, do desespero, para fazer então a prece e a oração, que nós seremos resgatados junto à providência divina. Quantas vezes oramos? Como eu disse anteriormente, nós usamos muitas vezes a oração. Tem uma fala do Haroldo, ele que fala muito isso, que nós fazemos a oração como sal de fruta. Ou seja, nós só lembramos de orar quando o problema já está ali instalado. Então, nós estamos com o problema e a gente recorre à oração. E a espiritualidade afirma que o ideal é que nós façamos da oração um hábito, assim como o Zé de Moraes trouxe aqui para a gente, assim como escovar os dentes, acordar pela manhã, tomar café, almoçar, jantar. Por quê? Porque isso estando inerente, isso estando junto da gente no dia a dia, chega uma hora que já faz parte de um processo tão mais simples que passa a ser ali mais uma tarefa do nosso dia a dia, mais um hábito da rotina ali do nosso dia a dia. E assim a gente consegue estabelecer essa conexão. No livro Mensageiros da Luz, Aniceto afirma para a gente que a oração é o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Influxo magnético que conhecemos. E nós, muitas vezes, não damos o devido valor a isso. Nós achamos, muitas vezes, que é necessário ritos, né?
que é necessário um tempo específico, quando na verdade aqui ele diz que a oração, com esse poder magnético tão grande que ela tem, ela consegue abraçar, ela consegue envolver a todos e a tantos corações ao mesmo tempo, e que ela consegue transmitir, né? Por meio da oração nós recebemos essa boa vontade do Senhor para com a gente. Saiba disso nos últimos dias, que sobreviverão tempos terríveis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, desobedientes aos pais e ingratos. Estarão aprendendo e nunca conseguirão chegar ao conhecimento da verdade. Estarão aprendendo e nunca chegarão ao conhecimento da verdade. Porque a verdade, ela está atrelada ao coração. É claro que o embasamento é necessário, absolutamente. Mas quantas pessoas nós conhecemos, analfabetas aqui na carne, não são letradas, mas são absolutamente alfabetizadas em amor, em bondade, em carinho, em amor ao próximo, em benevolência. Nós temos um exemplo lá no filme do Divaldo, eu não sei se vocês já assistiram, mas tinha uma trabalhadora lá que fazia o trabalho mediúnico junto a ele no começo do seu trabalho, e ela era uma sumidade, ela era uma mansidão, tratava os espíritos, mesmo aqueles mais trevosos, com profundo carinho e amor. E ela era uma analfabeta na carne, mas era uma pós-doutorada em espírito. Então aqui ele afirma, vou contar já quem afirmou isso. Nós estaremos sempre aprendendo e nunca conseguiremos chegar ao verdadeiro conhecimento. Mas você, que tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta e o meu propósito, você que conhece a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, você permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, porque você já sabe o que aprendeu. Esse é um trecho que está lá na carta a Timóteo. Há tanto tempo atrás foi escrito isso e parece que foi semana passada, né? Justamente quando ele diz que nós passaremos por tempos tormentosos, por dificuldades, né? Que nós procuraremos tanto conhecimento e estaremos cada vez mais longe da verdade. Mas aí ele reafirma, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais que tem convicção, porque você conhece o que é certo. Você tem plenas condições de fazer o que é certo. Todos nós temos a centelha divina dentro do nosso coração. Todos. Todos. A evolução se dá do átomo ao arcanjo. Ou seja, é de lá até chegarmos lá. Então, todos nós carregamos dentro da gente essa bondade, essa centelha divina. Então, meus amigos, todos nós, como disse aqui, a carta de Paulo ao Timóteo, nós já o conhecemos. Nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a doutrina espírita, que é esse abraço no coração da gente. Nós conhecemos trabalhadores, como nós temos aqui em Duartina. Nós conhecemos trabalhadores a nível nacional, como Chico, Divaldo, enfim. Nós conhecemos ao Cristo. Todos nós que estamos aqui, vez ou outra, ouvimos falar dele. Então, não nos deixemos levar pelo amoecimento, pelo engano, pelo engodo, pela falta de fé ou pela falta de esperança. Uma vez que a gente já conhece, nos cabe sim fazer a prece e receber da espiritualidade amiga tudo aquilo que nos compete. Eu rogo a Jesus, aos amigos espirituais da casa, aos trabalhadores desta casa, que estão aqui encarnados e desencarnados, que possa, nesse momento, estar junto do coração de cada um de vocês, em pensamento, em oração, para que nós possamos seguir, confiantes do que ela mesma disse,
como eu comentei logo no início, de que tudo passa e que nós possamos recorrer à oração para nos ajudar a passar. Muito obrigada. Maravilhosa reflexão. Eu me contagio todo quando fala bastante assim de questão Jesus, Evangelho, as transformações pelo qual nós devemos ter na nossa vida. E com o simples fato da oração, né? Em Mateus capítulo 26, se eu não me engano, ele fala da necessidade de orar e vigiar. E assim como a nossa querida amiga exemplificou, nós precisamos ainda do orar e vigiar. O orar para sair da sintonia ruim, de um momento difícil, para a gente consiga se equilibrar em nossas vibrações. E o vigiar é manter o nosso pensamento equilibrado dentro daquele padrão alcançado. Por isso é tão importante nós termos o hábito da oração. Como ela exemplifica, né? Deus certamente não precisa das nossas orações para ser perfeito. Mas nós precisamos orar para conseguir aproximar os nossos corações à calmaria que Ele nos transmite, a paz, o amor. Então é muito válido essa linhagem de pensamento. Jesus, o próprio Jesus, se retirava em orações nos momentos que Ele precisava ali se ligar a Deus, se religar a Deus, né? No Horto das Oliveiras, quando Ele se retira em oração e pede ali, estava os apóstolos esperando ele, e ele fala, fiquem aqui de sobre vigia que eu vou conversar com o Pai. E quando ele volta, eles estão dormindo, né? É bem nós, ao chegar de noite, quando falamos, não, vamos conversar com Deus. A gente fala, Pai Nosso, o amém é só a hora que acorda. Mas nós temos sempre que manter o padrão vibracional da oração nos nossos dias. Essa é a parte importante pelo qual nós oremos. Então vamos elevar os nossos pensamentos nesse momento, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, unidos os nossos corações, o nosso amor, toda a nossa fraternidade, a nossa boa intenção. Deus nos mede sempre pelas intenções e não apenas pelos nossos atos. Possamos sempre ter a intenção do amor para com o próximo, a intenção do perdão dentro das ofensas, a intenção do bom entendimento sobre as dificuldades. Que essas energias, esse ensinamento adentre aos nossos corações, às nossas vidas, nos tornando pessoas cada dia melhores, mais amorosas, mais compreensivas com as dificuldades. Que a gente saiba disciplinar os nossos pensamentos a fim de que eles nos tragam sempre uma melhor conduta, uma melhor atitude. Que esses ensinamentos, de certa forma, adestrem os nossos instintos, a fim deles se tornarem sentimentos. E que esses sentimentos reproduzam o Evangelho, o amor puro de Deus, nosso Pai Criador, sobre nós, sobre nossas pessoas, o nosso lar e as nossas vidas. Jesus abençoe a todos vocês. Na semana que vem receberemos nosso amigo Chico Nadaleto, da cidade de Jaú. Está sempre aqui conosco nas sessões de psicografia, ele canta aqui com a Regina. Então é um dia bem gostoso, uma pessoa conhecida e próxima aos nossos corações. Assim seja. Pessoal, já acabou aí? Pegou o